Olá, aqui de novo na TV das Artes com o programa Espaço Crescer, trazendo de novo nosso amigo Dr. Delano Freire, nosso psiquiatra da Clínica Crescer, e trazendo um tema bem interessante, bem atual, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção? É um distúrbio? É uma doença? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigada de novo por estar aqui. Para mim é um motivo de prazer estar aqui com vocês novamente. Se precisarem me chamarem, eu vou estar sempre... Sempre! Sempre! Estarei aqui sempre à disposição, sim, para poder trazer assuntos sobre a psiquiatria, né? E saúde mental de modo geral. Eu sempre quis o psiquiatra como amigo. Bem-vindo à minha vida e bem-vindo ao programa. Tá e bom. assim... Amigos de todos nós. Bom, que bom, é isso mesmo. Assim, a ideia é a gente aqui poder falar sobre ansiedade especificamente hoje, mas poder sempre trazer novos temas, até pessoas que podem nos indicar se quer entender mais sobre algum tema sobre saúde mental, sobre psiquiatria, eu vou estar sempre à disposição para poder alinhar e orientar mais sobre determinados temas. E vocês podem estar sempre entrando em contato com a gente para falar o tema, para tirar as dúvidas. A gente responde, o doutor Delano responde e-mail, a gente manda o WhatsApp, tem aqui o QR Code, pode entrar em contato, vai se aproximar aos nossos programas. Eu acho que vale a pena até deixar a rede social aqui, né? Eu utilizo muito a rede social do Instagram. Pode falar a sua rede. A rede social do nosso Instagram que a gente utiliza é da clínica, do centro. Na nossa clínica fizemos uma clínica para estar junto com a Clínica Crescer. E o nome desse espaço, dessa clínica, é Centro Médico Live. Então é fácil de colocar, Centro Médico Live, Live é L-I-V. Você consegue encontrar facilmente a gente lá no Instagram e obviamente eu vou tentar mexer nele para tentar responder as pessoas o máximo possível. Perfeito. Ansiedade. Ansiedade sempre é uma coisa boa ou ruim? O que é ansiedade? Ansiedade, na verdade, ele é algo que nos proporciona, então ele é bom. Mas é um sentimento ruim. Então essa acho que é a grande diferença de a gente entender se a ansiedade é algo positivo ou algo negativo. Em algum momento, a ansiedade é bom. A ansiedade, ele nos fez estar hoje aqui, tentar chegar no horário, tentar se organizar, fez a nossa motivação de hoje a gente conseguir se acordar, de a gente sair para trabalhar e de a gente ir atrás dos nossos ideais. Isso é ansiedade. O sentimento ansioso, e obviamente mais aflorado, é que ele é ruim. Em algum momento você vai dizer, ué, Delano, mas a ansiedade não seria uma doença? Certo. Em algum momento essa ansiedade se torna patológica. Há um gráficozinho muito antigo que se fala bem da ansiedade em relação quando você coloca assim, em relação à ansiedade versus a produtividade. Ou seja, a ansiedade vai aumentando e sua produtividade vai aumentando. Chega a um patamar específico que a ansiedade é tão alta que sua produtividade começa a cair. Entenda-se, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que produtividade é aquilo da qual você se propõe a fazer e você não consegue fazer isso. Não necessariamente algo... Não é algo que você está trabalhoso. produzindo, que você está trabalhando. A sua produtividade é você ter que estar seu despertador às 7h30 da manhã, que você tem que acordar às 7h30 da manhã para tomar banho, tomar café, cuidar dos seus filhos e tocar a sua vida. Isso seria a produtividade. Então, a ansiedade pode ser num ponto tão alto que essa sua produtividade não consegue acontecer. É quando você começa a ter perdas no seu dia a dia. E é o que você deve fazer? Buscar ajuda, seja ela psicológica, seja ela psiquiátrica, seja uma ajuda, na verdade, sobre saúde mental, uma ajuda de saúde mental e de um profissional capacitado. Ao mesmo tempo, avalie bem. Se você tem um pingo de ansiedade, se você está com 0 de ansiedade, você vai acordar e vai dizer, vou me levantar para quê da cama? Vou fazer o quê se eu não tenho ansiedade? Então, assim, a ansiedade está muito relacionada a isso. É um sentimento que é algo ruim, mas que ele é muito bom para que a gente consiga fazer as coisas. Se ele se eleva num ponto extremamente alto, aí a gente começa a ter dificuldade de fazer aquilo da qual Eu costumo falar que as doenças psiquiátricas, né, que elas vêm de origem emocionais, Sim. É aquela emoção que ela está demais, né? Ela passou do limite dela. Boa percepção. Acho que não tinha pensado muito bem nisso, mas talvez seja isso, né? A gente pode levar para o lado ansioso, para um lado depressivo, né? Onde a gente tem que ter nossas emoções.
nós não somos seres aplainados na forma do humor, né? O nosso humor ele não deve ser aplainado. Quando temos um humor aplainado, ou seja, um humor sem variações, que não vai nem para cima nem para baixo, não fica irritado. Você não tá vivendo. Você também não tá bem, você não tá vivendo, né? Há muito dessa percepção quando você consegue encontrar, por exemplo, um quadro demencial extremamente avançado. Esse humor está aplainado. O paciente ele não se irrita muito, não se torna agressivo, ele não fica triste, ele não fica questionador, ele simplesmente é aquele humor aplainado. Isso também é um quadro patológico, é um quadro ruim. Nós temos variações. Agora, como você disse, se as nossas emoções elas estão variadas de uma forma extremamente intensa, aí sim é quando a gente está adoecido. Boa percepção, não tinha prestado bem atenção nisso. Porque assim, o ser humano ele tem um pacote, ele tem o medo, ele tem a tristeza, ele tem a ansiedade, né? Sim, nós somos... A tristeza, a alegria, e ok. E é isso que faz ser legal, né? As nossas formas de vivência. Não existe ninguém que está nesse ápice de manter-se feliz. Eu acho que triste daquela pessoa que vai dizer assim... Encontrei aqui a minha felicidade plena e assim eu vou viver. Vai ser chato. Se você estiver no momento que você está unicamente, plenamente feliz, vai chegar um momento que essa felicidade não vai existir. Isso tem explicação cerebral também, né? Quem causa a nossa alegria é a nossa quantidade de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que tem entre cada neurônio. E ele é como se fosse um mensageiro de um neurônio para outro. O neurônio é a menor célula do nosso cérebro. Então a gente tem a dopamina aqui. Todo momento que a gente tem de felicidade, o nível de nossa dopamina ela eleva, ela aumenta e a gente fica mais feliz. Se a gente mantém um nível de dopamina extremamente alto sempre, que seria então essa felicidade plena o tempo inteiro, chega um momento que a gente não está feliz. Um exemplo muito claro disso, mudando um pouco do assunto da ansiedade, mas ainda trazendo para a saúde mental, que é fantástico, é saber sobre a utilização de drogas. Quando você faz uso de alguma determinada droga, por exemplo, cocaína, aumenta-se muito o nível de dopamina no seu cérebro. Só que esse nível de dopamina chega num ponto que depois de algum momento, aquele indivíduo vai precisar cada vez mais de cocaína, vai utilizar aquela droga cada vez mais para atingir aquele mesmo nível que te lhe dava satisfação. E é sempre a busca da felicidade, né? E aí seja uma busca incessante que no final das contas vai acabar prejudicando a você. Então assim, nós temos várias variações de humor, de um quadro de às vezes um pouco de mais ansiedade, às vezes um pouco de mais de tristeza, mas é isso que faz os nossos momentos felizes serem tão felizes, é isso que faz os nossos momentos tristes serem momentos de que a gente vai reavaliar e ver como é que a gente pode Eu acho que precisa ter essa avaliação, né? Porque eu costumo falar assim, existe o estado depressivo e existe a depressão. Morreu alguém, eu vou ficar triste. Então eu não tô porque eu tô triste, depressiva, que eu tô com depressão. Eu acho que a gente precisa até de um profissional para avaliar. Claro. Senão a gente fica naquele rótulo. Por que você é ansioso? Você foi diagnosticado por quê? Porque eu tenho aquela ansiedade e tenho um quadro de ansiedade. Existem tipos de ansiedades? Existe. Isso é interessante, é uma pergunta interessante saber. A gente, quando o psiquiatra ele pensa em fechar um diagnóstico de ansiedade, que vai avaliar um indivíduo e identifica que ele tem alguns sintomas ansiosos, vai fazer vários questionamentos direcionando a sua avaliação, a sua consulta para identificar onde é que está tendo esse grau de ansiedade e qual tipo de ansiedade que está sendo diagnosticada. Acho que mais facilmente as pessoas conseguiriam entender que existe um tipo de transtorno de ansiedade, que seja transtorno de ansiedade generalizada. De um modo geral, o paciente, a pessoa se apresenta mais ansiosa. Existem as características principais, que seria um humor mais ansioso e também o que a gente chama de expectativa apreensiva. É aquela sensação de que algo ruim vai lhe acontecer a qualquer momento. Existe todo um leque de várias outras alterações que um profissional da saúde mental ia ter capacidade de diagnosticar de forma bem feita. Tem alterações de padrão de sono, tem alterações de padrão de apetite, tem alterações de padrões de irritabilidade. Isso é um tipo de ansiedade, que a gente chama de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Existe um outro subtipo muito comum de se ver e que as pessoas entendem muito, que seria a síndrome do pânico ou o transtorno de pânico, onde as pessoas têm aquela crise de pânico. Em algum momento, hoje talvez, a gente possa falar um pouco do que mais seria essa crise de pânico.
Mas sim, é diferente. Existem algumas ansiedades que a gente chama de transtornos de ansiedade associado. Ou seja, você tem uma comorbidade específica, uma doença específica da psiquiatria, mas vem associada com a ansiedade. E um exemplo muito comum que as pessoas conhecem, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Quem tem TOC tem sintomas ansiosos. E é sofrido, né? Muito sofrido. Assim, todos os transtornos mentais que a gente está aqui relatando, falando especificamente aqui dos quadros de ansiedade, hoje especificamente, tem muito sofrimento associado. É como assim, eu digo que assim, o meu pai, como é psiquiatra e foi talvez um grande professor meu também nisso, ele costuma muito dizer isso para mim, pegou assim, ficou. As pessoas até conseguem conviver com os transtornos mentais, com alguns dos transtornos mentais, mas vivem mal, vivem com a qualidade de vida ruim. Então, pra quê? E não precisa, né? Pra que viver assim? Você não precisa. Você tem condições hoje em dia de fazer um tratamento adequado, de viver bem, de ser produtivo, de sair disso, de ter momentos de lazer com sua família, sem estar no sofrimento. E eu acho que a psiquiatria, ela é tão importante, mas que graças a Deus, né, ela teve uma evolução muito grande. Então, antes, né, trancava-se o paciente porque não tinha cura, não tinha... Eu acho que teve uma revolução muito grande na psiquiatria em 2 pontos específicos. Um ponto específico, acho que ambos científicos, mas um ponto específico seria a situação das medicações. Realmente, você tratar de um paciente com um quadro ansioso muito grave, com uma esquizofrenia, com um transtorno bipolar, uma depressão muito grave, há 100 anos, putz, era muito complicado. Você não tinha suporte medicamentoso para isso, né? E aí a gente consegue encontrar meios e formas de tratamento que eram extremamente absurdas. A psiquiatria começou a ter grandes revoluções a partir da década de 50, de 70 foi outras grandes revoluções. E aí sim, a cada década que passa, são assim revoluções assim gigantescas. Por isso que eu digo, e sou muito feliz com isso, que eu ainda vou ver muito mais evoluído do que está hoje em dia. Mas hoje em dia nós chegamos num patamar realmente muito bom. Que bom que nós chegamos nesse patamar. E aí sim, nós temos tratamentos extremamente eficazes para os quadros de ansiedade e as pessoas podem conviver bem melhor se fizer um tratamento adequado. Eu acho que a psiquiatria, eu acho que a medicina não foi só uma evolução medicamentosa, mas uma evolução do olhar, né, do profissional, de um olhar mais humano, né? Passou, não sei, é mais um número. Paciente leito tal, paciente. Hoje é paciente Sr. Joaquim, o paciente Sr. Marcelo. Eu disse a você que eram 2 olhares científicos que mudou. Eu citei sobre as medicações, esqueci de citar o segundo, que seria a forma do olhar, né? E essa forma do olhar é também científica. Ela não é unicamente assim, porque ele está sendo mais humano e está sendo mais empático. Com toda certeza, ele está sendo mais humano e está sendo mais empático. Mas se você avaliar os psiquiatras mais cientificamente preparados, vamos dizer assim, que estão estudando, que estão preparados, que querem entender como é que pode melhorar a qualidade de vida desse paciente, ele vai ver que o olhar empático faz a diferença. Faz a diferença para você entender realmente de onde é que está vindo aquelas dores, como é que a gente pode resolver isso. E é muito interessante, você vê um paciente com um quadro ansioso e aí, assim, eu poderia pensar unicamente assim, toma aqui essa sua medicação, você vai resolver, não quero mais saber. Quando você vai lá, identifica, consegue encontrar onde é que o paciente está errando ou está encontrando aquele quadro de ansiedade, você lança algumas alternativas que o paciente, às vezes, no meio do processo que está tomando a medicação, que a medicação está começando a fazer efeito, essas outras alterações, pelo olhar diferente, pelo olhar humanizado, pelo olhar empático a esse paciente, o paciente vai ter melhora clínica, né? Então eu posso dizer que as 2 grandes revoluções que aconteceu na psiquiatria e foi evoluindo nesses últimos anos, seria essa parte científica da medicamentosa e também do olhar que se dá com o paciente. Porque vocês trabalham não só com a parte medicamentosa, a parte cerebral, mas do comportamento do paciente. Sim, perfeito. Né? O que gera essa ansiedade e por que está tão ansioso? É isso mesmo, né? A nossa especialidade tem uma função, na verdade, de identificar
qual é a alteração de comportamento que está acontecendo e a gente tem um entendimento do que é que está acontecendo de errado no cérebro. E aí a gente vai tratar esse cérebro adoecido pelas alterações de comportamento. Muito interessante isso aí. Quando eu consegui identificar o que era isso na psiquiatria, eu não posso fazer outra coisa na medicina que não seja a psiquiatria. Então, assim, isso é muito importante. Então, entender, identificar o que é que está errado no cérebro, entender o que é que pode ser mudado de alteração de comportamento para que esse paciente fique melhor. A ansiedade, ela pode ser os sintomas apenas de outra comorbidade? Eu acho que na psiquiatria é difícil a gente identificar uma doença ou um transtorno que não seja comórbido, ou seja, que não seja associado. Então, sim, a ansiedade pode vir associado, sem necessariamente ter um diagnóstico de transtorno de ansiedade, mas vir associado com vários outros. Ela pode ser, sim, um sintoma? Pode ser, com toda certeza, um sintoma. Você pega um transtorno bipolar, por exemplo, você pega um transtorno de esquizofrenia e aí você consegue encontrar a ansiedade associada. O próprio TOC, como eu falei, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é um transtorno onde você, claramente, se você não identificar que ele tem um TOC, você vai achar unicamente que ele tem ansiedade. E aí você vai tratar de forma não tão bem feita. Então a busca para você encontrar é assim, identificar o diagnóstico e ver o que é que tem de sintoma associado. Ela pode ser um sintoma associado, mas ela também pode evoluir ou não? Tipo assim, eu estou ansiosa, eu começo a ter uma crise de ansiedade e daqui a pouco eu estou com uma crise de pânico. Se a gente for passar para um lado muito menos comportamental e muito mais cerebral, de adoecimento cerebral, eu acho que o entendimento fica mais fácil ainda, pelo menos a minha forma de enxergar. Imagine que o seu cérebro está inflamado por determinada razão. Ele tem um transtorno obsessivo compulsivo com muita ansiedade associada. E aí ele tem uma ansiedade, eu vou chutar valores, isso não é algo que a gente é corriqueiro falar. Vamos supor que a ansiedade dele é 5. A partir de 5 é uma ansiedade ruim. Ele está num nível de ansiedade 5. E aí se ele for para um nível de ansiedade 6, 7, 8, 9, 10, é uma ansiedade maior. Se você tem lá, se você não faz nenhum tipo de alteração de comportamento, ou medicamentoso, ou psicoterápico, e você deixa simplesmente esse cérebro evoluir, essa inflamação ela não vai ficar parada, ela vai evoluir. Essa inflamação vai para o nível 6, essa inflamação vai para o nível 7, vai para o nível 10, e aí sim, você consegue identificar claramente a evolução do nível ansioso. Então sim, se o paciente tem um grau de ansiedade e não for tratado adequadamente, ele vai evoluir essa ansiedade. E quanto mais evoluído, né, quanto mais cristalizado, fica mais difícil o tratamento ou isso não acontece? Tem toda interferência. Os pacientes com crises de ansiedade, com transtornos de ansiedade, o que é que eles costumam fazer? Vão no médico psiquiatra, vão no psicólogo, iniciam um tratamento medicamentoso, iniciam um tratamento psicoterápico, faz algumas mudanças de vida e depois de 60 dias, Cris, tão ótimos, tão bem, tão sem ansiedade. Aí ele olha assim para o remédio de manhã, o remédio olha para ele diz assim, tem a consulta marcada com Cris no final da tarde. Que vou fazer o que com Cris no meu consultório de psicoterapia? Preciso disso para quê se eu estou bem? Não preciso mais do meu psiquiatra. Preciso tomar esse remédio para quê? Ter que ir no psiquiatra hoje, perder meu tempo, tomar remédio, gastar dinheiro comprando medicação? Vou abandonar o tratamento. Mas olha que incrível. E aí tudo piora. E você sabe que isso acontece muito. É o que mais acontece, né? Aí assim, a pessoa não pensa que ela tá melhorando porque ela tá fazendo tratamento. E aí o que todo mundo aqui deve saber. Você tem um nível de ansiedade, onde você vê a necessidade de uso de tratamento medicamentoso, vê a necessidade do uso de tratamento psicoterápico, por exemplo. Começa a fazer. Você melhora depois de 90 dias. Fica ótimo depois de 90 dias. Se você abandona o seu tratamento, larga o tratamento, às vezes por uma semana, Cris, você volta a um estado que estava ou volta a um estado pior. E eu digo mais, o seu tratamento, tanto medicamentoso quanto de estilo de vida, vai ser alterado e vai ter que ser continuado por mais meses, por mais difícil, tempo. Né? Não necessariamente a mesma medicação que funcionou com o tratamento inicial vai funcionar com esse tratamento aqui da recaída.
Então, o que mais as pessoas devem fazer no início de um tratamento psiquiátrico, se realmente for iniciado, é dar continuidade com o seu tratamento psiquiátrico até o final, até você receber a sua alta médica, que seja em 6 meses, que seja em 9, que seja em 12 meses, que seja por 2 anos. Faça o tratamento até o final, porque depois, se você tiver recaída, talvez você vai precisar de muito mais tempo e precisar, muito provavelmente, de outras medicações. Eu tenho bastante, que eu adoraria falar o nome, mas eu não vou falar, de pacientes que, nossa, estão super bem, vão lá e para, e volta, não está... Dá uma puxão de orelha quando estiver dentro do consultório. Não dá, dou, mas ela já fala, chega assim, não vai brigar. Eu acho que não chega nem a estaca 0, eu acho que é um -1. Chega a estaca negativa, né? De tão ruim que fica. Então, assim, eu falo, medicamento é necessário, é importante. Sim. O início é mais difícil, depois tem o bem-estar, que é o remédio fazer efeito, a manutenção e depois o desmame. Sim, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Preciso, é esse caminho. Não tem como você não percorrer esse caminho e ter o resultado efetivo. É isso mesmo, o caminho tem que ser esse, o pensamento tem que ser esse, o preconceito, os estigmas com a saúde mental tem que ser acabado, as pessoas têm que buscar ajuda, tem que buscar ajuda psiquiátrica, tem que buscar ajuda de saúde mental quando não estiverem bem. Não custa nada uma avaliação para saber como é que você está. Semana passada não, ontem, quarta-feira, no meu consultório eu atendi um casal. E o casal quiseram entrar juntos, eu deixei, vamos avaliar os dois, né? A consulta era dos dois, mas os dois quiseram entrar juntos de forma muito harmoniosa, os dois. E o questionamento era assim, nós estamos em sofrimento. E o que é que a gente pode fazer com tudo isso? Claro, teve lá suas questões, avaliamos de forma adequada. Nenhum dos dois precisou iniciar medicação. Nenhum dos dois precisou de um tratamento psiquiátrico. Os dois ainda pediram uma nova avaliação em algum outro momento daqui a 1 mês e meio. Eu, claro, super aceitei, super aberto para poder ajudá-los. A gente fez porque é uma questão deles, né? É uma questão deles, com toda certeza. Fiz um encaminhamento para a psicoterapia e iria avaliá-los. E fizemos algumas mudanças pontuais no estilo de vida. Confesso para você que para o homem, nós fizemos só uma alteração de horário de sono. Ele tem um trabalho não inadequado, totalmente errado o que eu falei, mas um trabalho, vamos dizer, de horários da maioria das pessoas não convenientes. Ele faz o plantão de 12 por 36. Esse plantão de 12 por 36, ele faz no período matutino. Só que o que é que acontece? Ele acorda muito cedo num determinado dia e no outro dia que ele não precisa sair para trabalhar muito cedo, ele fica na cama dormindo até início da tarde. Tipo assim, até 1h da tarde. Isso tem todo um padrão de conflito cerebral em relação à produção de cortisol, em relação à produção de serotoninas, em relação à produção da melatonina. E ele começou a ficar extremamente irritado, extremamente ansioso. Eu disse, olha, antes de eu iniciar um tratamento medicamentoso, eu prefiro que você faça algumas mudanças pontuais no seu estilo de vida, porque se eu só entrasse com medicação, você não iria melhorar. Mas talvez com sua mudança de horário, de acordar e de se expor à luz solar, você vai conseguir ter horários adequados de produção de cortisol, horários adequados de produção de melatonina, vai dormir melhor, grau de irritação e grau de ansiedade vão ser diminuídos. Você falou uma palavra que eu uso muito no consultório, e se eu estiver errado, você me corrige, tá? Sono. Uhum. Né? Eu falo que o sono é extremamente importante para tudo, até para os nossos tratamentos psiquiátricos, né? Até para a nossa saúde mental. E como que eu avalio o sono? Como eu estou acordando. Perfeito. Se eu acordei cansada, diferente de preguiça, eu acordo todo dia com preguiça. Mas assim, eu acordei cansada, eu fui tomar meu banho, fiz a minha higiene pessoal, eu ainda estou me carregando, ainda está pesado, eu não tenho ânimo para nada, eu acordei como? Eu acordei cansada, sinal que eu não dormi bem. Sim. Eu preciso dormir bem, e assim, não preciso dormir muito, nem dormir pouco, mas eu preciso dormir com qualidade, e isso influencia na nossa saúde mental? Existem alguns, influencia assim diretamente muito. Existem alguns transtornos mentais que a gente consegue ter melhoria clínica unicamente
se a gente conseguir mudar padrão de sono e organização do horário de sono. Existem alguns transtornos mentais que trazem uma associação com também aumento de ansiedade, que a gente mudando o horário de sono, a forma como ele lida, a forma como ele faz sua higiene de sono, ele consegue viver melhor. Esse ponto específico do que eu falei, desse paciente que eu entendi há pouco, onde a única mudança que nós fizemos foi no padrão de sono, mas em algum momento nós podemos trazer aqui para conversar sobre os transtornos bipolares, por exemplo. Sim. O transtorno bipolar é um transtorno que ele primariamente ele interfere na qualidade do sono. Hoje em dia, os estudos mais recentes em relação ao transtorno bipolar colocam que o transtorno bipolar nada mais é do que um transtorno do ciclo circadiano frágil. Ou seja, o paciente com o diagnóstico do transtorno bipolar, ele mantém o dia acordado, às vezes cansado e tudo, um padrão de mais irritação, de cansaço. Quando chega a noite, Cris, o cérebro faz assim, ó, puff, o cérebro acende. Por isso que nós chamamos do ciclo circadiano frágil, onde é aquele cérebro que não consegue dormir. Está totalmente associado com aumento de graus de ansiedade, e aí daí que você vê, o padrão de sono, ele para todos os transtornos psiquiátricos, ele é muito importante para que tenha uma melhor qualidade. É diferente sono, é diferente de dormir. Eu totalmente posso diferente de dormir, completamente dormir diferente. 12 horas, 8 horas, 7 horas e não ter o sono adequado. Eu posso estar dormindo deitado durante todos os dias, 12 horas seguidas, dormir todos os dias de meia-noite a meio-dia e estar num processo de sono extremamente sem qualidade. E aí são vários pontos que a gente vai avaliar, né? Em algum momento pode ser feito, não necessariamente pode ser feito, uma polissonografia, que seria o exame padrão ouro, que seria o melhor exame para você feito para avaliar sono. Mas antes de uma polissonografia, há toda uma parte clínica, né, que a gente consegue avaliar e consegue identificar que o seu sono pode melhorar. Existem muitas pessoas que dormem 6 horas e meia, 7 horas de sono por dia e dormem muito melhor do que uma pessoa que dorme 9 horas por dia. Não necessariamente pela necessidade reduzida às vezes de sono, mas é porque a qualidade do sono dela está melhor. Então você que está em casa, tenha sempre a sua percepção de como você está acordando. Isso é uma dica bem legal, né? As pessoas têm excelente saber como é que você está acordando, porque é um parâmetro muito interessante para saber se seu sono foi adequado ou não, foi reparador ou não, né? Mas as pessoas costumam sempre não identificar direito como é que muda o melhor a qualidade do sono. Um psiquiatra ele tem total capacidade e é a área dele de atuação para melhoria da qualidade do sono. Sempre quando eu falo com meus pacientes, converse com o seu psiquiatra e fala que você não está dormindo bem. Sim, isso é importante. Vamos trazer para o tema atual que a gente está vivendo hoje, Covid, pandemia. Né? Ele trouxe mais ansiedade, o medo? Excelente tema. É interessante falar muito sobre isso e saber, né? Tem várias coisas associadas. O medo, né? Por muitas pessoas e muitas famílias teve isolamento também. E eu, Cris, confesso dizer que do ano de 2020, né? Que iniciamos a pandemia, já vai fazer agora, em março desse ano, vai fazer 2 anos do início da pandemia aqui no mundo. Nós identificamos que o aumento de ansiedade, principalmente no primeiro ano de 2020, foi generalizado. Todo mundo aumentou seu padrão ansioso. Eu aumentei o meu padrão ansioso e assim como todo mundo que eu conheço que está ao meu redor. Eu vou dizer até por qual motivo eu aumentei o meu padrão ansioso. E o que foi que aconteceu? Todos os pacientes e vários pacientes que a gente estava esperando em dar a alta para meados ou final de 2020, nós não conseguimos. Eu, pelo primeiro ano de atuação em psiquiatria, eu não consegui dar alta para nenhum paciente no ano de 2020, por causa do aumento de grau de ansiedade de todo mundo. Quem estava esperando receber a alta, que fosse para um quadro depressivo, que fosse para um quadro de ansiedade, não conseguiu essa alta porque o aumento do padrão aumentou. E aí o medo de não ter o cuidado tão próximo da saúde mental ficou mais intensificado. É totalmente compreensível. E a gente manteve conseguindo alta de alguns pacientes no ano 2021. O meu padrão de ansiedade aumentou muito porque, primeiro, a gente iniciou a telemedicina
E eu comecei na telemedicina e eu achava... E a telemedicina, hoje em dia, para mim, tá tudo muito organizado, tá tudo muito certinho. Eu tenho o meu ambiente de casa de trabalho com a internet boa, a qualidade das plataformas para atendimento muito eficaz, a forma de receita digital que a gente transfere muito direitinho. Eu jogava futebol 2 vezes por semana, parei de jogar futebol. Eu ia para academia 4 vezes por semana, ou seja, eu fazia atividade física de em torno de 6 vezes por semana, às vezes era até 7, exagero, não deveria fazer 7 vezes para não me machucar, mas eu fazia. E assim, quando eu parei com tudo isso, porque as academias fecharam, o futebol parou, fechou, né? A academia do prédio parou, a academia lá da esquina parou. Fiquei, o que é que eu vou, né? Então, assim, ficou muito complicado tudo isso. Ganhei aumento de peso, aumento de gordura corporal, inflamei o meu corpo, obviamente inflamei meu cérebro, aumentei meu padrão de ansiedade. E aí demorou até um tempo de eu conseguir me organizar direito, do mundo se organizar um pouco melhor, né? Que ainda tá meio aí que desorganizado, com razão. Mas aí foi isso. Então, assim, a ansiedade está completamente relacionada com a pandemia. Eu não consigo encontrar uma pessoa, com certeza existe, mas eu não consigo encontrar uma pessoa que tenha chegado para mim e disse, realmente depois do início da pandemia, os meus níveis de ansiedade diminuíram. Eu não consegui encontrar essa pessoa. Eu estava pesquisando, né, fazendo a minha lição de casa. O Brasil tem quase aproximadamente 80% de pessoas que já tiveram ou que estão com ansiedade. É muito alto, né? É muito alto, né? O transtorno de ansiedade é muito mais... É muito prevalente, né? A gente consegue encontrar, sim, ansiedade e pessoas que necessitam de um tratamento, às vezes não medicamentoso, mas pelo menos uma avaliação uma vez com o psiquiatra, pelo menos uma avaliação uma vez com o psicólogo. E aí sim, você vai receber as orientações adequadas com o nível de ansiedade, né? O nosso mundo, o corre-corre do nosso dia, a qualidade do nosso sono, a dificuldade de fazer atividade física adequada, os alimentos... As relações pessoais. As relações interpessoais com muitas pessoas, os alimentos são completamente inflamatórios. Sempre entenda, todo adoecimento psíquico é um processo inflamatório cerebral. Hoje em dia, a gente abre muito mais pacotes de alimentos para comer do que descasca frutas e, né, do que come comidas mais saudáveis. Então, todo esse processo de inflamação cerebral, corporal e cerebral acontece até pelo próprio alimento. A gente tem temas para muitos e muitos programas e a gente já deve ter estourado o nosso tempo. O diretor daqui a pouco vai brigar com a gente. Mas uma orientação para quem está em casa em sofrimento. Para quem está em casa em sofrimento, tem 2 coisas. Você pode tentar, com toda certeza, avaliar o que é que está de errado no seu dia a dia, o que é que você está fazendo para interferir negativamente na sua saúde física. Pense, primeiramente, na sua saúde física. Se a sua saúde física não estiver indo bem, facilmente a sua saúde mental não está indo bem. Entenda que o seu cérebro está dentro do seu corpo físico. O seu cérebro, ele precisa estar bem adequado, bem fisicamente, vamos dizer assim, para que você não adoeça. Se você está com seu corpo inflamado, comendo mal, dormindo mal, relações interpessoais inadequadas, sem fazer atividade física, você provavelmente vai desenvolver um quadro de um transtorno de ansiedade e provavelmente você vai ser um quadro até mais grave, onde você vai precisar de intervenção medicamentosa e de muito mais cuidado. Então, cuide do seu corpo e pense se vale a pena você fazer uma avaliação com um psiquiatra ou mesmo com um psicólogo. Eu acho que eu falei que a gente não vem nesse mundo para sofrer, né? Sim. E sim para ter qualidade de vida. Então, eu acho que todos nós devemos perder, às vezes, 5 minutinhos do nosso tempo e olhar para nós mesmos e ver o que está acontecendo de errado. E procurar sempre o profissional. Qual o melhor profissional? Aquele que você confia. Amigo, obrigada, doutor Delano. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Até mais. E se vocês quiserem passar com o doutor Delano, pode entrar em contato com o Centro Médico Livre, que a gente está lá no espaço da Clínica Crescer, né? Todas as sextas-feiras, manhã e tarde, estarei aqui em Buenos Aires. telefone? O telefone para contato eu não vou lembrar agora, é fácil de encontrar, tá lá disponível no nosso Instagram, tem um site também, mas de cabeça aqui eu não vou lembrar o telefone. Mas você pode entrar em contato com 982939160, Clínica Crescer,
que ela faz a ligação para vocês, tá bom? Gente, um grande beijo e se cuidem.